Oi, eu sou Melissa Marques, sou estudante de enfermagem. Atualmente estou no quarto período da graduação e eu estudo no campus AC Simões, da Universidade Federal de Alagoas. O relato de experiência que eu trago ele foi escrito sob a orientação da professora doutora Lenira Maria Vanderlei Santos de Almeida, da Escola de Enfermagem, né, ENF, e o título é A Importância das Visitas aos Campos de Atuação do Enfermeiro para o Desenvolvimento do Senso Profissional, um relato de experiência. Bom, eu fui monitora da disciplina intitulada Enfermagem, Saúde e Sociedade 1. Essa disciplina, ela era ofertada no primeiro período e tinha uma carga horária de 260 horas. Então, assim, era o primeiro contato do aluno com a universidade e já era com uma carga horária imensa, né? Ela sofreu uma alteração juntamente com a mudança da grade de enfermagem e agora passou a ser chamada de UNAI 1, Unidade de Aprendizagem Integrada 1, Universidade, Enfermagem, Saúde e Sociedade. Porém, como eu falei, né, fui monitora de enfermagem, saúde e sociedade, então vou continuar falando sobre a perspectiva dessa disciplina, na grade antiga, né? Dentro da grade antiga, ela era o primeiro contato do aluno com a universidade, então nós tínhamos alunos que nunca tinham feito nenhuma graduação, alguns alunos já eram técnicos em enfermagem e queriam complementar, né, fazer a graduação, e outros não tinham noção do que era a universidade, não tinham muita noção também do que era a enfermagem, então era uma responsabilidade muito grande apresentar esse mundo todo para eles. Enquanto nós conversávamos dentro da sala de aula, durante os debates e exposições das teorias, a gente via que aqueles alunos, eles precisavam desenvolver o senso de pertencimento à classe da enfermagem, porque eles não se sentiam pertencentes, eram alunos às vezes recém-saídos do ensino médio, então eles realmente não tinham esse senso de pertencimento, né? Outra coisa que a gente percebia era que, por ser uma matéria de 260 horas, era uma matéria muito extensa e ficar só na teoria, às vezes não era tão legal para os alunos para conseguirem acompanhar e correlacionar o que estava sendo explicado ali em sala de aula. Por isso, surgiu a necessidade de desenvolver atividades práticas que destacassem a importância da equipe multiprofissional de saúde. E com isso, as visitas, né, às unidades de saúde da família surgiram como uma oportunidade perfeita de conseguir casar todas as informações que nós queríamos e fazer com que os alunos desenvolvessem esse senso de pertencimento e conseguissem compreender a importância de cada profissional, especialmente o enfermeiro, dentro da equipe multiprofissional de saúde. Então, nós tínhamos nessas visitas alguns focos principais. Um roteiro era disponibilizado antes da visitação e logo no início, né, logo quando foi avisado que haveria essas visitações às USF, os grupos foram divididos. Então nós tínhamos 3 grupos e esses 3 grupos eles eram monitorados por uma monitora ou um monitor e uma professora que acompanhava. Então o que acontecia era que esses alunos eles iam com um roteiro que era disponibilizado previamente e dentro desse roteiro eles tinham alguns fatores a serem analisados, né? Então eles precisavam analisar, por exemplo, quantas pessoas utilizavam aquele espaço, né? Qual que era a qualidade daquele espaço? Faltava material, no caso da farmácia, faltava medicamento, faltava profissional, tinha algum serviço que era prejudicado, qual modelo de saúde era prevalente naquela região. Então esses roteiros eles tinham como finalidade fazer com que os alunos focassem de fato no que interessava e conseguissem entender o que é que estava sendo pedido ali, qual era a competência que era necessária, né, que fosse desenvolvida. Então, dentro dessas visitações, o que a gente visava principalmente era que os alunos conseguissem entender a importância e a necessidade da equipe multidisciplinar de saúde no processo de saúde e doença, entendendo que o processo de saúde e doença ele não é só fisiológico e patológico, mas ele é multifatorial. E tudo isso nós discutíamos dentro de sala de aula, a gente discutia a teoria, né? Quando fazia a visita, a gente via na prática o que é que estava acontecendo e logo em seguida, após a visita, no final do dia, a gente ia para a sala da enfermeira e na sala da enfermeira havia uma discussão acerca dos problemas que foram encontrados dentro daquela unidade. O que poderia ser resolvido, como poderia ser resolvido, por que aquele problema aconteceu. Então, isso tudo era muito importante e muito necessário para criar uma base mesmo, para criar um senso de pertencimento desse aluno e para desenvolver o senso crítico dele em relação a todos esses temas que estão sendo apresentados. O objetivo é apresentar um relato de experiência relacionado às visitas no campo de algumas USF na cidade de Maceió, Alagoas. No meu caso, é especificamente a USF Denilson Menezes, que foi onde eu pude atuar como monitora,
acompanhando a turma do período de 2022.2 do curso de enfermagem da Universidade Federal de Alagoas, no campus AC Simões. A metodologia utilizada para esse estudo foi um estudo descritivo do tipo relato de experiência. Observou-se que as visitas às USF foram proveitosas para a formação dos estudantes. Isso porque, segundo os próprios discentes, as visitas às USF elas promoveram uma maior fixação dos assuntos debatidos em sala de aula. Então, é como foi falado logo no início, né? São 260 horas de carga horária. Então, permanecer só na teoria, acaba sendo chato e a gente não consegue assimilar o conteúdo, porque é muito assunto para ver e os alunos acabam ficando sobrecarregados. Por isso, a necessidade da prática. Durante as práticas, eles conseguiam revisitar esses assuntos teóricos e fortalecer esse conhecimento que eles já tinham, né? Além disso, esses momentos de visita eles foram cruciais para o entendimento de maneira prática, né, dos problemas que eram levantados dentro de sala de aula. Isso acabava promovendo um maior interesse pela disciplina. Os alunos eles tinham mais vontade de estudar e de continuar, né, fazendo a disciplina justamente por conta das visitas e da assimilação entre teoria e prática, já que assim ficava mais favorável para a aprendizagem deles, né? Foi notório o crescimento intelectual e o desenvolvimento do senso de pertencimento na enfermagem por parte dos alunos. A gente conseguiu comparar do início da graduação, aliás, do início da disciplina, né, até o encerramento, o quanto esses alunos conseguiram desenvolver esse senso de pertencimento. Agora eles já não eram mais recém-chegados à universidade, eles já estavam indo para o segundo período e eles conseguiram entender qual que era, né, o papel do enfermeiro dentro da USF e qual era a importância dele. Então, isso tudo foi muito importante para fazer com que eles desenvolvessem esse senso de pertencimento e, principalmente, também desenvolvessem um senso crítico, de conseguir analisar os fatos e assimilar, né, a teoria da prática. Os resultados obtidos comprovam a importância das visitas aos campos de atuação do enfermeiro para o desenvolvimento do senso profissional dos estudantes de enfermagem. Além disso, a metodologia aplicada à disciplina possibilita aos monitores criar vínculos com os novos colegas de graduação. Isso porque, durante os momentos de visitação, de prática e até mesmo durante as teorias, né, durante os debates com os alunos dentro de sala de aula, a gente consegue ter um espaço para conversar com eles e entender como está sendo essa experiência de graduação. Isso é muito benéfico para o desenvolvimento dos alunos e para o nosso desenvolvimento também enquanto monitores. A disciplina também permite a gente uma autonomia, então a gente consegue conhecer a rotina da docência e até gostar dessa área, né? Se tornando assim um novo campo de atuação para nós enquanto futuros enfermeiros. Além disso, a gente pode atuar ativamente na formação acadêmica de futuros profissionais de enfermagem. E isso é muito benéfico quando a gente vê ao longo do tempo que pode participar, mesmo que de uma forma pequena, né, na formação de novos profissionais de enfermagem, que serão nossos colegas de profissão no futuro. Essas são as referências que foram úteis em muitas vezes quando precisei revisitar alguns assuntos, né, da monitoria. E muito obrigada pela atenção.